Olá, meninos, tudo bem com vocês? Vamos lá, nossa aula de literatura de hoje, revisando o realismo, naturalismo. Olha, essas correntes filosóficas, elas são correntes, como eu sempre digo, que vêm se sobrepor à outra. Então, o realismo, o naturalismo, ele vem se sobrepor ao romantismo, né? Desfazer aquela ideia romântica do homem e da vida. Então, motivados pelas teorias científicas e filosóficas, que foi a nossa tarefa dessa semana, que vocês viram que elas interferiram nessas duas escolas literárias e muito. Os escritores realistas e naturalistas, eles vêm retratar o homem e a sociedade na sua totalidade, ou seja, eles vêm mostrar o cotidiano dessas pessoas, as falhas dela, a falta de caráter, a impotência do homem comum diante do homem poderoso. Então, é um lugar assim cheio de problemas, tá? Então ele vem desfazer aquela ideia romântica da realidade. E qual é a origem do realismo naturalismo? Como foi falado, o realismo naturalismo teve a origem na Europa. O realismo, o marco inicial dentro da literatura, tá? É a publicação do romance Madame de Bovary, do Gustave Flaubert. O que é esse Madame de Bovary? É uma mulher que se apaixona, que tem aquela visão romântica do casamento e casa-se com um médico, depois ela vê que não é nada disso que ela pensava e aí ela acaba cometendo o adultério. O que eles autores já começam a pregar aí? A dessacralização do matrimônio, né? Tirar aquela visão é, um tanto quanto santificada do matrimônio e colocar a realidade, né, das pessoas no dia a dia, que não é como nos sonhos. Aqui no Brasil, o marco inicial do realismo é a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, né, que tem aí o seu autor defunto, e ele vai narrar as suas memórias como se já estivesse morto. O naturalismo, na Europa, o marco inicial é a publicação de Teresa Raquin, de Émile Zola, e aqui no Brasil, o marco inicial é o Mulato, de Aloísio Azevedo, dentro do campo da literatura. O realismo e o naturalismo, eles vão negar a fuga da realidade, né, comum lá no romantismo, vai apontar falhas, propõe as mudanças de comportamento humano e das instituições também. É o que acontece lá no Ateneu, quando ele vai mostrar a realidade nua e crua dentro de um colégio interno. Os comportamentos humanos, quando vai retratar lá no Cortiço, a forma como as pessoas agiam, comparando-as a animais, e nas outras obras aí a questão do adultério, do casamento por interesse, uma série de coisas que acontecia naquela época. Ou seja, vai substituir os heróis por pessoas limitadas e comuns, certo? Assim, ambos, tanto o realismo quanto o naturalismo, seguem a realidade fiel. Quais são as características do realismo? Ele despreza a imaginação romântica, descreve a realidade, fala sobre o que acontece de verdade, traz um retrato fiel das personagens com relação ao caráter, aspectos negativos, gosto por detalhes, lentidão nas narrativas. Isso aqui é Machado de Assis. A narrativa de Machado de Assis, ela é lenta. Ele é um autor que ele coloca sempre o seu narrador como onisciente, onipotente, onipresente dentro das suas obras e narra detalhe por detalhe de tudo que acontece lá dentro. Então, são narrativas bem minuciosas. Esse é um caráter, um aspecto próprio do Machado de Assis. O materialismo do amor, a mulher é vista como um objeto de prazer, adultério. Uma das obras mais famosas é o Primo Basílio, que vai retratar bastante essa questão aí da mulher objeto de prazer e adultério. Tá? É importantíssimo que vocês leiam do Essa de Queiroz, autor português.
denúncia das injustiças sociais, mostra para todos a realidade dos fatos, o determinismo presente nas suas obras dentro da literatura naturalista, dando ênfase ao instinto, ao ambiente, à hereditariedade, às forças que determinam o comportamento dos indivíduos. Uma linguagem próxima à realidade, simples, natural, clara e equilibrada. Então, essas são as características do realismo. E as do naturalismo? É o realismo com uma pitada de exagero. Então, continua a linguagem simples, harmonia e clareza na composição, uso de regionalismos, demonstração de detalhes, impessoalidade, o ser humano é mostrado como animal, personagens patológicas, doentias mesmo, sensualismo, erotismo, traz em suas obras já a questão do homossexualismo. O naturalismo vem expor bastante isso já naquela época, o determinismo, o engajamento social. Então, ele já traz muitas questões sociais que já eram levantadas, abordadas lá para serem combatidas, né, com relação ao preconceito. E ainda hoje nós estamos trabalhando essas mesmas questões para que a sociedade aceite, né? E em Portugal, o que acontece em Portugal, né? Europa, Portugal. O marco inicial ele vai ser um marco literário e, ao mesmo tempo, histórico. Ele é considerado um divisor de águas, porque o realismo vai se tornar a tendência estética vencedora a partir da questão Coimbra. A questão Coimbra é o marco do movimento em Portugal. O que é a questão Coimbra? O Feliciano de Castilho, que era muito respeitado naquela época, todos os jovens autores deveriam pedir bênção para ele, né? Ou seja, ele tinha que abonar as obras, porque senão o autor não tinha sucesso. E o Antero de Quental, né, irreverente, revolucionário, juntamente com seus amigos, resolveram acabar com isso. Né? Eles tinham liberdade de expressão e eles queriam fazer a sua literatura sem ter que estar submetido a ninguém. Então, o que acontece? O Feliciano de Castilho, ele vai criticar a nova tendência literária, que é a de Antero de Quental, e ele vai publicar um prefácio dizendo que essa nova geração carecia de bom senso e bom gosto. O Antero de Quental não gosta, é claro, ele vai responder numa carta aberta com relação à liberdade de expressão e chamar o Antônio Feliciano de Castilho de ultrapassado, né? Então, ele vai colocá-lo como alguém que já está ultrapassado e que tem que ficar no seu lugar. E ele vai acabar vencendo essa briga intelectual, na época conhecida como a questão Coimbra, e que ficou sendo o marco literário inicial do realismo lá em Portugal. Já no naturalismo, fica sendo essa de Queiroz, com os romances aí, O Crime do Padre Amaro, que vai ser o marco inicial, e o Primo Basílio também está nessa disputa. E os Maias de essa de Queiroz, mas a questão, ou melhor, a obra que vai ser o marco será O Crime do Padre Amaro. Os principais nomes do realismo brasileiro são o Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, importantíssimo até hoje, né, o grande gênio da literatura, e o Raul Pompeia. No naturalismo, será o Aloysio de Azevedo. As principais obras do realismo e naturalismo, e que eu quero que vocês leiam dessa semana para a semana que vem, para a gente fazer uma aula online e vocês falarem sobre essas obras para mim. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, o Ateneu, o Cortiço, o Primo Basílio. Eu colocaria aí também o Crime do Padre Amaro. Olha, leiam essas obras, que é o mínimo que vocês devem ler, tá? Do realismo, naturalismo, é o mínimo. Não dá para a gente trabalhar mais aprofundado igual estávamos, ou igual faríamos, né, em sala de aula, a maioria das obras, mas o mínimo que eu preciso que vocês leiam são essas aí,
certo? Então, essa é uma síntese do realismo naturalismo. Espero que tenham entendido e qualquer coisa me procure. Um abraço a todos.